nesta noite. O Senhor tem me direcionado uma palavra. Para isso, eu queria a atenção de vocês para um texto bíblico, para a sua Bíblia comigo, em Eclesiastes. Capítulo de número 3. Enquanto você vai analisando mais uma vez o Deus por essa oportunidade. Deus também pelo Gustavo e a nossa oportunidade também foi o canal de estarmos aqui nessa oportunidade. Sou grato a Deus pela vida de seus servos nesta noite, a saudação da igreja, a receptividade. As 3 pessoas vieram aqui a gente, com muito carinho. A gente sente isso e agradeço aos irmãos pelo carinho. Hoje foi. Eclesiastes capítulo 3. Convido para ajudar aqui. Pode vir aqui. Por favor. Apenas o versículo 6. Os irmãos, no final do culto, eu estou com algumas gravatas ali. Talvez não seja o estilo de vocês, mas o Dia dos Pais está chegando. Esse é a gente pode dar aqui o pai de presente, então era para ele. No final do culto, se Deus tocar no coração de vocês, passando o filho ali, abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 6, está escrito: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Mais uma vez, para que fique gravado no seu coração: tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Agora, Mateus capítulo 14. Abra sua Bíblia comigo. Versículo 10. Escrito está: mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Amém. Amém. Gente, vocês sabem me dizer qual é a similaridade destes 2 textos que a gente leu? Vocês sabem me dizer que Eclesiastes 3 e Mateus 14 têm em comum? Se você ler 2, 3 vezes, você vai perceber que estes 2 textos falam de perdas. Inclusive, nesta noite, eu assumo o papel do pregador desagradável, daquele que traz uma mensagem em que a gente não gosta de ouvir e que a gente não quer ouvir. Mas nesta noite a direção é para que eu me enquadre nessa posição. E eu queria falar um pouco sobre as perdas da vida. Em primeiro lugar, você e eu, nós devemos entender que as perdas, elas fazem parte do ciclo da vida. Isso não é ensinado por mim, gente. Isso é ensinado por Salomão. Salomão, no auge da sua velhice, ele estava sem nada para fazer, porque ele já fez de tudo. Salomão já experimentou de tudo, viveu de tudo. Salomão já se profissionalizou de tudo. Ele sabia de todas as coisas. Tudo que vocês imaginarem que um homem pode fazer e desfrutar na face da terra, Salomão já tinha feito algumas vezes. Chegou na sua velhice, no auge da sua velhice, ele resolve escrever um livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, Salomão ele tem uma tese que ele tenta e ele defende
Salomão gasta 12 capítulos para defender apenas uma tese. Salomão ele escreve Eclesiastes e no capítulo 1 ele já deixa claro qual é o motivo e a motivação do seu livro. Ele vai defender a seguinte tese: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Salomão quer defender que a vida em si é uma palavra resumida em vaidade. O termo que Salomão vai usar aqui no hebraico é hebel, que significa neblina, vento, sopro, passageiro. O que Salomão está dizendo é que não há nada na vida que seja permanente. Tudo é como uma neblina, tudo é como um vento, tudo é como um sopro. E a primeira característica da vida, sendo ela vaidosa, é que não há nada novo debaixo do céu. Isso Salomão vai defender no capítulo 1. Ele diz que todas as coisas são as mesmas, desde que Deus as criou até os nossos dias de hoje. Salomão, como homem sábio, ele fundamenta a sua tese em alguns exemplos. Ele fala sobre o sol, no versículo de número 5. Nasce o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar de onde nasceu. O sol não muda. O sol é o mesmo desde a criação. Ele dá o exemplo do vento no versículo 6. O vento vai para o sul, faz o seu giro, volta para o norte e continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Ele dá exemplo das águas no versículo 7. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Que mistério é esse? Para o lugar aonde os rios vão, para aí tornam eles aí. Ele está dizendo que as águas, o vento, o sol, todos são um circuito vicioso. Não tem nada novo debaixo do céu. O trabalho, você pode trabalhar, mas você sempre vai precisar de trabalhar um pouco mais. O trabalho, ele não é novo. Ele é estabelecido desde o pecado, desde a queda do homem. Salomão está dizendo que a vida é um circuito vicioso. A vida não passa de cronogramas já determinados desde a antiguidade. É isso que Salomão está dizendo. E é dentro disso que no capítulo 2 ele vai dizer: a busca pela alegria também é vaidade. Porque eu já fiz de tudo. Eu já plantei macieira, eu já plantei trigo, já fiz várias plantações, pomares, já coloquei vários animais em minhas fazendas. Entretanto, tudo isso não encheu o meu coração de prazer. Agora a gente pode falar sobre mulheres. Ele já conheceu várias mulheres. Se você ler o primeiro livro dos Reis, você vai entender que Salomão ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Já dizia Hernandes Dias Lopes, o ruim não é ter 1000 mulheres, mas é ter 1000 sogras. Mas isso não vem ao caso, né, gente? Mas estou dizendo que Salomão já viveu de tudo. Salomão já viveu de tudo. E ele está dizendo: eu não encontrei o prazer, eu não encontrei a alegria, eu não encontrei. Por quê? Porque isso também é vaidade. Isso também é como um vento que se sopra. Aí no capítulo 3, ele vai deixar claro para a gente que há um tempo determinado para todas as coisas. A vida é tão repetitiva que há tempo para tudo. Aí ele começa no capítulo 3. Ele começa a dizer no capítulo 3 que todas as coisas estão já com o seu tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Versículo 2: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Versículo 3: há tempo de matar e há tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Versículo 4: tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Versículo 5: tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar as pedras espalhadas. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se e abraçar. Até que chega o versículo de número 6. Tempo de buscar e
tempo de perder. Assim como a alegria, assim como o abraço, assim como o ajuntamento de pedras, a perda faz parte do ciclo da vida. E queira a gente ou não, nós vamos perder pessoas, coisas, relacionamentos e etc. Então, em primeiro lugar, eu queria que você entendesse que as perdas não são um evento anormal. As perdas precisam acontecer. As perdas, elas precisam acontecer. Porque junto com as perdas vem uma coisa que chamamos de propósito de Deus. Deus usa o tempo que já está determinado para trazer novidade de vida dentro deste circuito vicioso. E as armas que Deus utiliza às vezes são diferentes do que a gente pode imaginar. Porque Deus é capaz de usar perdas para gerar lucro. Deus é capaz de usar perdas para potencializar ministérios. Deus é capaz de usar perdas para construir uma família. A verdade é que as perdas são uma arma de Deus. Agora, se você analisar a palavra utilizada para perdas no hebraico é abade. O que é abade? Eliminar, destruir e entregar como perdido. Eu estou dizendo que essa perda de Eclesiastes é uma perda voluntária que eu tenho, que eu entrego. Não é uma coisa que Deus tira, é uma coisa que eu entrego. Não é uma coisa que Deus toma, é uma coisa que Deus pede. Porque há momentos na nossa vida que Deus vai pedir para que nós possamos entregar algumas coisas. Trocando em miúdos, nós estamos falando de renúncia. A verdade é que há momentos na Bíblia que Deus vai nos entregar aquilo que nós tanto oramos e pedimos, e depois vai nos pedir o que Ele nos entregou. Vocês lembram de Abraão, gente? Orou tanto pelo tal Isaac. 25 anos de oração. Para Deus pedir no capítulo 22, Isaac sacrificado no altar. Assim as coisas funcionam. Nós oramos tanto a Deus pedindo respostas, pessoas, amigos, relacionamentos, e quando nós alcançamos, quando Deus nos dá, quando Deus nos presenteia, Ele pede de volta. Eu não estou dizendo e pregando sobre um Deus que brinca com seus sentimentos. Eu estou pregando sobre um Deus que a partir do momento que aquilo que Ele te deu fica mais importante do que Ele vai pedir de volta. Se você olhar para a vida de Abraão, ele era acostumado a levantar altar desde que ele saiu da sua terra, de Ur dos Caldeus. Desde que ele saiu, parou em Harã, ele costumava levantar altar. Entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de Gênesis, alguns altares são levantados por Abraão, mas depois que ele recebe a promessa, não tem mais altar erguido. Abraão se esqueceu um pouco do Deus que fez a promessa e focou os seus olhos na promessa. Mas nesta noite a palavra de Deus ao seu coração é: eu estou te pedindo nesta noite tudo aquilo que tem roubado os teus olhos de mim. Tudo aquilo que tem tornado prioridade na sua vida acima do Deus que você serve. A mão de Deus está estendida e pedindo de volta. É noite de perdas. Como é difícil escutar uma palavra como essa. Mas a proposta de Deus nesta noite é noite de perdas. Deixa eu te perguntar: você tem coragem de perder, de largar aquilo que está dando certo? Você tem coragem de entregar na mão de Deus aquilo que você investiu tanto para conquistar?
Se te falar que aquele lugar em que você convive, trabalha e frequenta não é para você, você tem coragem de deixar de frequentar? Como é que você sabe que não é para mim? Porque a partir do momento que o ambiente fere a sua vida espiritual, aquilo não é para você. Se essa pessoa não te chama, não te empurra para uma vida de oração, se ele é uma trava, se ela é uma trava para a sua vida espiritual, então eu sinto muito. Está na hora de largar. Alassúria calamar. Será que você não percebeu de que desde que você frequenta este lugar, desde que você se relaciona com essa pessoa, desde que você tem este costume, a sua vida espiritual não é mais a mesma? Será que você não percebeu a sua dificuldade de orar depois disso? Diga para mim qual foi a última vez que você fez um jejum. Tenta puxar na sua memória. O que está acontecendo com a sua vida espiritual? Você sabe muito bem o que está acontecendo. E Deus está com as mãos estendidas nessa noite, dizendo: eu requero de novo. Senhor, mas vai doer, vai machucar, vai me ferir. Escuta uma coisa, você que nesta noite, se necessário for, Deus vai te ferir nesta noite, mas te perder Ele não aceita. O Senhor está dizendo: eu vou gerar uma ferida em você, mas eu tenho o bálsamo para curar. Mas eu requero o que está te tirando de mim. Você tem coragem de entregar? Pregador, por quê? Olha a alma angustiada, indignada. Pregador, por que eu preciso renunciar? Porque Cristo renunciou tudo por você. É só por isso. Renunciou o seu céu de glória. Ele virou homem. A Bíblia diz que além de homem ele virou servo. Além de servo, virou maldito. Ele nasce num ambiente de animal. E alguém pergunta: por que ele não desistiu no meio do caminho? É porque você estava na memória dele. Ele inicia seu ministério e confundiram o poder dele com o poder de demônio. Chamaram ele de meu demônio. Ele poderia dizer: pai, eu não aguento mais, me dá a glória que o Senhor tomou de mim por um tempo, eu vou voltar a ser adorado pelos anos. Mas ele não desistiu, porque ele lembrou de você. Meu Deus. Ele foi traído não por alguém distante, mas para alguém que ele chamava de amigo. Jesus foi julgado. Gente, eu estou falando que o juiz do universo se sentou como réu no tribunal. Isso por quê? Por causa de você. Ele foi humilhado, foi colocado na cruz do Calvário e sobre a sua cabeça tinha uma placa zombando dele, dizendo: Rei dos Judeus. Alguns passaram e diziam: se você é poderoso, se você pode salvar os outros, por que você não desce e salva a ti mesmo? Porque se Cristo desce da cruz, nós desceríamos para o inferno. Eu estou dizendo que Cristo não desistiu, porque você estava na memória dele. Aleluia! Agora, se Cristo renunciou tudo por nós, por que nós não podemos renunciar por ele? Se Cristo renunciou tudo que Ele tinha por amor a você, por que nós estamos na dúvida se vamos para a igreja amanhã ou vamos assistir o jogo? Por que você não consegue renunciar mínimas coisas na sua vida? Se você tem dificuldade de renunciar tudo que for necessário por Cristo, é sinal que Ele não é o primeiro lugar na sua vida. Isso é perigoso.
Porque se Deus não é o primeiro lugar da nossa vida, a gente tem outro Deus. Eu estou dizendo que Deus para o homem é aquilo que ocupa o seu primeiro lugar. Para alguns o Deus é o dinheiro, porque está em primeiro lugar da sua vida. Para outros, o seu Deus é a fama, pois está em primeiro lugar na sua vida. Para outros, o seu Deus é a família, gente, é verdade, coisa simples. Entre nós, a família pode ser o seu Deus também, em primeiro lugar na sua vida. Só que Jesus vem dizendo assim, olha, aquele que não renuncia ao pai, à mãe, à sua casa e me segue, não pode ser chamado de meu discípulo. Pregador, você está falando para mim sair de casa? Você está falando para mim largar tudo e começar a andar por aí vagando? Não, eu estou dizendo que Jesus precisa ser o seu primeiro lugar, a sua primazia. Se Cristo for a sua primazia, quando você estiver doente, a primeira coisa que você vai procurar não é o médico, mas é o joelho, é a oração. E mesmo se for necessário você diz: Jesus, vai comigo. Usa as mãos dos médicos. Por quê? Porque Jesus é a sua prioridade. Ter Jesus como prioridade é te comprar um imóvel, um carro. Orar e dizer: Jesus, é isso que o Senhor quer para mim. É o plano do Senhor para a minha vida. Pode parecer coisa simples, mas para quem não tem Jesus em primeiro lugar, ele vai bater a cara ali e ia colar. Mas para aqueles que têm como primazia a presença do Espírito Santo, não faltará a direção para você. Glória a Deus. Tem uma graça de Deus sobre nós aqui nessa noite. Jesus. Glória a Deus. Renuncie o que for necessário por Cristo. Em primeiro lugar, o texto de Eclesiastes nos ensina a renunciar o que temos, quando o que temos é mais importante para Deus. Agora vamos para um outro lado, vamos para o ponto B. Nós lemos Mateus capítulo 14. Eu falei que os dois textos tratam de perdas. Só que enquanto Eclesiastes é uma perda consciente e que Deus pede, a perda de Mateus é uma perda que Deus tira sem perguntar sua opinião. Essa é mais difícil. A Bíblia diz que João Batista, ele não era apenas o precursor do ministério de Cristo, ele era um seu parente. Ele de repente foi decapitado porque ele renunciou à sua vida pela verdade. Ele denuncia o casamento, o falso casamento entre Herodias, a esposa de Herodes, e o seu irmão Filipe. Ela estava com os dois ao mesmo tempo, e João Batista, com o dever de proteger a verdade, zelar a verdade, denunciou este relacionamento. Herodias não gostou, cortou a cabeça dele, botou no prato e conta a cabeça. Quando Jesus fica sabendo da morte do seu primo de segundo grau, a Bíblia diz no capítulo 14, no versículo 13, que Jesus se apartou. No capítulo 14, Jesus vai ensinar como lidar com as perdas. Mas antes de ensinar como lidar com as perdas, ele revela como a gente lidar com as perdas. A Bíblia é extraordinária, gente. Antes de Jesus ensinar como é que você deve agir quando uma perda inesperada acontece, ele vai ensinar como você age mediante estas perdas. O versículo 3 diz: ele desejou se apartar. Porque quando nós tomamos uma perda que nós não esperamos, um soco que veio de trás, um buraco falso que a gente pisa sem perceber, a dor é tanta, gente, que a gente tem o costume de se afastar, de se isolar. E o isolamento, gente, ele até certo ponto, ele é louvável, porque tem coisas que você precisa passar sozinho. Mas Jesus está mostrando pra gente que se isolar nem sempre é a solução correta. Viva o seu luto, viva a sua dor. As pessoas não precisam viver o que você precisa viver. Tem coisa que é para você viver, eu sei, mas não se afaste por inteiro. Salomão diz: é melhor que andem dois do que um.
Porque quando um levanta, o outro ajuda a levantar. Agora, se você se acostumar a viver isolado, quem é que vai te auxiliar? O texto está mostrando para a gente que o isolamento ele é bom até certo ponto. Entretanto, quando o isolamento fica sério mesmo, a gente costuma se isolar de duas esferas. E aqui eu já vou encerrar. Duas esferas a gente se isola. E é perigoso. Em primeiro lugar, nós nos isolamos do chamado. Já percebeu que quando nós somos decepcionados por algum acontecimento, talvez uma das nossas primeiras atitudes é se afastar do chamado que Deus tem para a gente? A gente tem desânimo de pregar, a gente tem desânimo de cantar, a gente não consegue regir, a gente não consegue ministrar um louvor, tocar uma bateria fica difícil, tocar uma guitarra fica difícil, tocar o baixo fica difícil, dedilhar o teclado fica difícil. Por quê? Porque a decepção é tanta que nós queremos nos afastar do chamado de Deus para a nossa vida. Nós atribuímos ao chamado de Deus a culpa pela nossa dor. Nós achamos que nos isolar do chamado vai arrancar de nós a dor. E o Senhor está dizendo, ó, não foi o momento que eu mandei você parar de fazer o que eu te chamei para fazer? Assim é porque está doendo, é porque machuca. Eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ensinar ninguém, eu não estou bom para adorar o Senhor. E o Senhor está dizendo, quando é que eu te ensinei a fugir das suas responsabilidades? Senhor, eu não quero saber de responsabilidade, agora eu quero saber de sofrer no meu luto. E se eu te disser que a cura que você precisa está no chamado que você rejeitou? Já experimentou pregar com dor? Já experimentou cantar ferido? Eu te digo, é às vezes que Deus mais usa você. E a palavra do Senhor nesta noite para alguns que estão me ouvindo é: não se afaste do seu chamado, porque enquanto você faz aquilo que eu te chamei para você fazer, eu desço com bálsamo para feridas abertas. Enquanto você libera a palavra que eu mandei você liberar, tem cura para a sua ferida. Enquanto você ministra os louvores que eu te direciono durante a semana, eu curo a sua alma. Enquanto você lidera as ovelhas que eu entreguei à sua responsabilidade, Ele fecha a sua ferida. Ele está dizendo, a cura que você almeja e precisa está quando você faz aquilo que não quer fazer, mas faz por obediência à minha palavra. Ele está dizendo, não se afaste do seu chamado. Já viu aquele tipo de pessoa? Nós temos um outro extremo, aquelas pessoas que desistem por não conseguirem fazer as duas coisas, mas aquelas pessoas que camuflam. Elas pregam, elas cantam, elas lideram, elas regem, mas por dentro é só Deus para saber como ela está. Ela vem para o culto mesmo não querendo, porque ela obedece à voz de Deus, mas aí a pergunta dela é: até quando eu vou continuar assim? Obedecendo a sua ordem, mas com a alma ferida. Obedecendo a sua ordem, mas ferido por dentro. Eu estou falando de pessoas que são exemplificadas na pessoa de Naamã. A armadura por fora, preparado para a guerra, mas por dentro leproso. Eu olho para você assim, que coisa bonita, Bíblia debaixo do braço, crente até o tucano. Ah, se você soubesse. Aí você pensa assim, ah, se a pessoa soubesse das fraquezas da minha alma. Ah, se ele se entendesse o quão fragilizado eu estou. Você, entrou alguém aqui nesta noite, neste estado. E o Senhor diz para você, pode ser que ninguém percebeu o quão ferido você está.
mas eu já te enxerguei aonde você está. Alassúria Calamahai. Choria Calamarachanda. Não adianta tentar esconder de mim não adianta. Pode esconder do pastor, esconde do líder, não tem problema. Mas eu já visualizei aí. Eu já detectei essa ferida aberta. E você perguntava, Deus, até quando eu continuarei fazendo a tua vontade, mas sua alma dilacerada? E Deus responde a sua oração dizendo, até hoje, porque nessa noite você veio para o consultório do Senhor Jesus. Há uma marca, há uma cirurgia sendo feita aqui nesta noite. Há um ponto de Jeová nesta noite para cicatrizar as suas decepções. Há um remédio, há um bisturi do Senhor Jesus, que Ele está tirando tudo que inflama a ferida, toda a palavra que inflamou a ferida, todo disse que me disse que inflamou a ferida, toda a fofoca que inflamou a ferida. O Senhor está dizendo, eu vou tirar o que inflama para que possa cicatrizar. O Senhor está dizendo, tem remédio para a sua alma nesta noite. Aleluia! Choria Calamassúria Calamahai. Aí eu sinto a presença do Senhor nesta noite. E eu preciso insistir, porque é com você que Deus está dizendo nesta noite. Eu tenho um remédio que você precisa. Então somente continue fazendo o que eu te chamei para fazer. Esse não é o teu último culto, não. Este não é o teu último ano na igreja, não. Porque a caminhada é grande. Tem coisa para você viver, minha filha. Tem passos para você andar. E o Senhor está dizendo, é hoje que eu te dou sustento para caminhar um pouco mais. Eu te dou força para fazer mais uma oração. Eu te dou força para você pregar mais uma vez. Eu te dou ânimo para você ministrar o louvor mais uma vez. Não desista do que eu te chamei para fazer. Tem cura para você nesta noite. Em primeiro lugar, nós tendenciamos a nos isolar do chamado. E o segundo lugar, e aqui eu encerro de verdade, gente. O segundo lugar, nós tendenciamos a nos afastar de Deus. Uma coisa é afastar daquilo que Deus manda a gente fazer. Outra coisa é afastar do Deus que manda. Enquanto tem pessoas atribuindo a sua dor a sua chamada, tem pessoas atribuindo a sua dor a Deus. Se isolam de Deus, não tem força para buscar a face dele. Posso falar a verdade? Pessoas que se decepcionam com Deus, porque não aceita Deus tirar sem pedir a sua opinião. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não canta que Ele é o Senhor da sua vida? Você não canta que Ele é o Senhor e que você está na mão dele? Então Deus tira quem Ele quer, na hora que quer, quando quer, te tira da onde Ele quer. Se Ele de verdade é o Senhor, Ele tira e você abaixa a cabeça. Agora, quando Deus quer tirar alguma coisa nossa, nós atribuímos a Deus a dor da nossa alma, sem reconhecer a intenção de Deus por detrás da perda, você está errando. Eu sei que é difícil aceitar o que Deus tira. O Espírito Santo ministra ao meu coração como essa brisa suave que está no nosso meio nesta noite. E alguém dizia ao seu coração, mas estava dando tão certo. Choria Calamahai. Estava fluindo. Quando finalmente eu estava conquistando, o Senhor veio sem me perguntar e tirou. Deixa eu te perguntar, o que é que Deus tem te feito para que você vire o rosto para Ele? Você conhece as Escrituras, rapaz? Você conhece o que diz, o que Paulo escreve, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita?
E ele é agradável. E mesmo assim, quando Deus decide aplicar a vontade dele na sua vida, você se volta contra ele. Por que estás decepcionada com Deus? Posso ir mais além? Há uma pergunta do Espírito nessa noite, e ele pergunta: o que eu tenho te feito de mal? Choria, calamassúria, calamahai. O que é que eu tenho te feito de mal? Você não entregou a sua vida na minha mão. Você não disse: Deus, a minha vontade não existe mais, eu quero viver a tua vontade. Esta é a minha vontade, diz o Senhor. E aí você se volta contra Deus. O que é que Deus tem te feito de mal? O salmista no Salmo 116, ele vai muito pelo contrário do que corações estão gritando aqui nesta noite, porque ele diz assim: olha, o que eu vou fazer por tantos benefícios que o Senhor tem me feito? Ele diz: o que eu darei a Deus por tantos benefícios que Ele tem me feito? Como vou recompensá-lo por tamanha graça sobre a minha vida? Você quer voltar contra Deus? Quer? Então primeiro eu vou puxar a sua memória. Se não fosse Deus na sua vida, não era nem para você estar vivo hoje. Alamassúria Kalahai. Se não fosse Deus na sua história, o seu testemunho seria um testemunho com um final triste. Você não tinha reputação, você não tinha nem nome, era apelido que você tinha, mas o Senhor te trouxe para o altar, te deu um banho de misericórdia, te deu novas vestes, colocou anel no seu dedo, colocou sandália nos pés, e Ele diz: caminha. E agora você quer voltar contra Deus? Não, foi Ele que mudou a sua história. Qual é a sua tentativa de se voltar contra Deus, sendo que foi Ele o autor da sua vida? Foi Ele que escolheu a sua vida para que nascesse. Entre milhões e milhões de possibilidades, você veio a nascer. Isso é propósito de Deus. Você quer se voltar contra Deus mesmo sabendo que você faz parte dos pensamentos dele antes de você nascesse? Davi escrevendo o Salmo 139, ele diz: as tuas mãos me teceram no ventre da minha mãe. O Senhor conhece quais são os meus pensamentos, os meus caminhos. Você quer realmente se voltar contra Deus, sabendo que foi Ele que decidiu te dar uma família, que decidiu te dar pessoas boas ao seu redor, sabendo que foi Ele que sustentou, até quando você estava desempregado, foi Ele o seu sustento. Quando você não tinha por onde vir a providência, Ele abriu um caminho aonde você nem sabia que podia abrir. Quando o seu redor estava fechado, Ele abre um caminho de cima. E Ele te dá escape. Gente, vocês vão se voltar contra Deus mesmo? Era para você ter ido naquele acidente, ó. Vocês querem se voltar contra Deus, sabendo que Ele te dá livramentos visíveis, mas também invisíveis. Tem coisa que você não tem nem ideia, mas Deus está cercando a sua casa. Tem coisa que você nem tem conhecimento, mas Ele te atrasou 5 minutinhos para sair de casa, porque se você sai 5 minutos mais tarde, era acidente fatal e aconteceu alguma coisa, mas o Senhor está cuidando da sua vida nos mínimos detalhes.
Houve um homem que tentou se voltar contra Deus. Jó, vocês lembram dele? Jó tinha tudo e perdeu tudo. Perdeu tudo que ele tinha. Ficou só a esposa dele e um pedacinho de telha quebrado, um caco de telha para coçar as feridas dele. Ele conservou a sua integridade até um certo tempo. Só que os seus amigos foram inflamando a sua ferida a tal ponto dele se voltar contra Deus. Aí no capítulo 31, versículo 35 do livro de Jó, ele diz assim: eu não aguento mais. Eu exijo o Todo-Poderoso diante de mim agora. Aqui está a minha defesa assinada. Eu quero que o Senhor me responda por que eu estou sofrendo. Sabe qual foi a resposta de Deus? Já fechei o caderninho, é porque eu estou acabando. Estou acabando aí, inclusive posso ficar de pé. Dentre os questionamentos de Jó, a resposta de Deus é: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, Jó, cinge os teus lombos como um homem. E eu vou te perguntar. Deus está fazendo uma troca com Jó. Ele está dizendo assim: se você responder as minhas perguntas, eu respondo a sua. Aí Jó está assim: pode vir, Senhor. Aí ele me pergunta: onde é que você estava quando eu fundava a terra? Responde mais esta, Jó: quem lhe pôs medidas, se é que tu o sabes? Sobre o que estão fundadas as bases da terra? Ou quem aceitou a sua pedra de esquina? Quem encerrou o mar com portas? De certo tu sabes, porque tu não era nem nascido, mas com certeza você sabe. A chuva porventura tem pai? Me diga qual é. De que ventre procede o gelo, Jó? Sabe o que Deus está dizendo para Jó? É que você não tem capacidade de responder as minhas perguntas, então eu não sou obrigado a responder as suas. Só que no capítulo 42, Jó dá o checkmate e mostra o porquê que Deus tirou tudo dele. Aí Jó, no capítulo 42, ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Todo conhecimento que Jó tinha, antes de perder o que ele tinha, era somente de ouvir falar. Mas depois que Deus tirou, ele contempla a face de Deus, ele contempla a glória de Deus, ele contempla a presença de Deus. Sabe por que Deus tira? É para você conhecê-lo melhor. Posso falar uma palavra nesta noite? Quando o assunto é conhecer a Deus, qualquer perda vale. Se for para conhecer a Deus, você pode perder qualquer coisa, ainda vai ser pouco, não vai pagar. Ah, gente, você serve um Deus tão profundo, infindável, infinito. A Bíblia diz que ele é infinito a tal ponto dele ser de geração a geração e de eternidade a eternidade. Eternidade não tem tempo, mas mesmo assim uma só não é necessária ou não é suficiente para conhecê-lo. É por isso que ele é de eternidade a eternidade, eternidade a eternidade. E o Senhor está dizendo: eu tiro porque eu quero que você me conheça. Me conheça. Amém. Eu vou orar por você nesta noite. Apenas. Pode ficar no lugar que você está. Eu encerro agora. Mas eu acredito que Deus está cerrando feridas nesta noite. Fechando. Espírito Santo de Deus, o Senhor está entre nós. E a minha oração, Senhor, é muito simples. A minha oração é: Pai, fecha essas feridas abertas. Senhor, retira esse pensamento que a dor se dá pelo Senhor. Não. Retira esse pensamento que o nosso chamado é a causa da nossa dor e do nosso sofrimento. Retira dessa noite, Jesus. É mentira de Satanás que o seu chamado é culpado. É mentira de Satanás que o teu Deus é culpado. Espírito Santo, eu peço a Deus, passa o teu bálsamo sobre nós aqui nesta noite. O bálsamo de Gileade, Senhor. Aquele que cura as feridas mais profundas. Senhor, toda decepção da alma,
todo desapontamento contra ti, ó Deus. Eu te peço, joga por terra nesta noite. Renova estas jovens. Renova estes jovens. Renove as intenções do coração. Senhor, que ela possa pregar como nunca. Senhor, usa ela como nunca. Que ele possa cantar, que ele possa pregar como nunca. Usa ele como nunca, Senhor. Mostre a ele que quando ele acha que está fraco, é aí que a força do Senhor se manifesta. Alassúria, alamarachanga, alassúria, calamahante. Mostre a ele, mostre a ela que enquanto o espinho está na carne, é aí que a graça do Senhor se manifesta. Mostre a ele, mostre a ela que é possível cantar estando ferido, é possível pregar estando ferido, é possível orar estando ferido e machucado. Mostre a ele, mostre a ela nesta noite que o Senhor ainda se importa com eles. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, te peço, Senhor, em nome de Jesus. Cura nesta noite, Jesus, cura nesta noite.